Começamos esfumando com um pincel bem fofinho, um tom de laranja, para dar um fundo nessa pálpebra. Mas por que laranja se a gente vai fazer olho preto? Calma que vocês vão entender. Movimento de vai e vem, pega mais um pouquinho de produto, vai quase na sobrancelha para criar o fundo para essa pálpebra. Vai e vem, arrasta um pouquinho para fora. Agora eu adiciono um marrom com um tom mais quente, puxado assim para o terracota, telha. Vou marcando ali um pouquinho abaixo de onde eu adicionei o laranja, na região do meu côncavo, né? Movimento circular para suavizar, vai e vem. Com o primeiro pincel que eu também usei o laranja. Com o pincel menorzinho, eu ressalto o meu côncavo com um marrom mais frio. Vocês conseguem observar a diferença de tom? Eu circundo todo o meu côncavo, que é onde afunda o pincel. Movimentos circulares para fazer a transição. Todo ao redor da minha pálpebra móvel. Arrasta um pouquinho para fazer a transição com as cores que eu usei no início. Arrasto, faço um movimento circular. Arrasto, para não ficar nenhum tipo de marcação. A gente não consegue identificar onde começa um e termina o outro. Agora eu adiciono um pouquinho de clau, gente, que é uma pastinha bem pretinha. Ela é muito usada em maquiagem artística. Quem não tiver clau pode usar um lápis preto de olho, não tem problema. Eu adiciono em toda a minha pálpebra móvel. Quase até onde vai meu côncavo, tá vendo? Aquela marcação. Arrasto. Eu só não coloco muito no início e muito no final, porque senão prejudica o meu esfumado. Bem a região da pálpebra móvel. Não precisa ficar com acabamento muito bonito não, tá, gente? Pode ficar borradinho, não tem problema. O importante é estar com bastante produto. Na hora da gente cobrir com a sombra e esfumar, ainda ter produto aí. Venho com uma sombra preta opaca e vou depositando, sem muita cerimônia, para selar esse clau. Ele é um produto bem gorduroso, então você precisa adicionar bastante sombra. Anotem que eu não fiz a pele, tá vendo? Justamente para fazer a pele depois. Adiciono bastante sombra preta, vou selando todo esse clau para depois não ficar acumulando, né, nas dobrinhas. E com o próprio pincel de depositar, eu vou esfumando essa bordinha do preto, tá vendo? Sem adicionar a sombra, com que ainda tava no pincel. Vou esfumando com o próprio pincelzinho de depositar. Adiciono mais um pouquinho de sombra, que eu tô percebendo que tá faltando. Se eu ver que tá brilhando é porque ainda não tá coberto, ainda não tá selado. Esfumo com a bordinha do pincel de depositar. Toda ali a minha pálpebra móvel. Arrasto um pouquinho pra fora pra fazer um acabamento. Joga o pincelzinho de depositar. Eu não troquei de pincel, tá, gente? Movimento de vai e vem, movimento circular, que isso ajuda a esfumar essa borda. Arrasta um pouquinho pra fora. Vai e vem, subindo agora para minha pálpebra fixa. Mesmo pincelzinho de depositar. Pra não ficar aquela transição marcada, né? Eu não tô adicionando produto, tá, gente? Tô usando só a sombra que já tá no pincel e já tá na pálpebra. Vou subindo em direção à pálpebra fixa. Agora eu adiciono um pouquinho de sombra preta, mas com partículas cintilantes. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de brilho. Então, eu tô adicionando. A olho nu não faz muita diferença, tá, gente? Só se você olhar muito de perto. Essa é uma sombrinha que ela tem uma cintilância bem discreta. Pego aquele meu pincelzinho que eu usei pra esfumar o marrom escuro e vou esfumando a bordinha desse preto, fazendo a transição. Esfuma, esfuma. Esfuma, colega. Esfuma pra não ficar marcado e parecer que você tomou um soco no olho. Esfuma, esfuma, esfuma. Com um pincelzinho limpo, bem fofinho, eu vou ali na misturinha de cores, ó, só pra dar uma suavizada. Por quê? Porque eu gosto. Eu odeio esfumado marcado. Pego uma sombrinha cor da pele, venho rente à sobrancelha só pra fazer o acabamento. Uma sombrinha cintilante só no ponto alto da minha sobrancelha, porque evidencia. Tá vendo? Já deu uma levantada na sobrancelha. Volto com aquele pincel fofinho, tá limpo, e esfumo ali para ter a transição.
Esfumado bonito dá trabalho, gente. Venho com o Clau, poderia ser com lápis ou com delineador em gel. Na minha linha d'água, porque eu quero esse olho bem pretão. Se eu não quisesse, eu poderia só passar rente a raiz do cílio. Venho na linha d'água de cima, parece que vai arrancar, né? Mas é de boa. Esse produtinho, ele não arde o olho, tá, gente? Agora eu venho na raiz dos cílios, com um pincelzinho retinho e esfumo, sem produto, sem nada. Esfumo só esse Clau que tá aí. Não adicionei sombra, tá? É só pra fazer o acabamento mesmo. Olha como já vai descendo esse Clau. Agora eu pego um pouquinho de sombra e vou selando. A sombrinha preta, em princípio, gente, porque eu quero o olho bem preto. Agora eu pego um pincelzinho lápis e uso aquele marronzinho quente, que foi o segundo tom que eu usei, ó. Vai e vem abaixo da bordinha, um tomzinho de laranja pra fazer o acabamento. Olha como já vai ficando um olhão bem pá, do jeito que a gente gosta. Esfuma ali a bordinha em direção ao final. Meu Deus. Uma esfumadinha ali no final, pra não ter aquela coisa marcada rosa. Adicionei um pouquinho de vermelho, porque eu achei que tava muito sem graça. E eu quero um olhão pá, bem impactante. Se não for pra causar, a gente nem sai de casa, né? Arrasto. Agora eu adiciono um pigmento ali no canto interno do olho, que isso abre mais o meu olhar. Pigmento com cintilância puxada pro prateado, mas poderia ser um dourado, um rose gold, fica a seu critério. Limpo essa região, né, porque sempre cai um pouquinho de pigmento ou sombra preta, por isso que eu gosto de fazer a pele depois, quando eu faço o olho muito escuro. Começo aplicando a base ali com cuidado, perto da maquiagem. Por que eu não aplico com uma esponjinha ou com um pincel maior? Porque como é uma região que já tá maquiada, se eu borrar, vai me dar o trabalho de ter que refazer. Então eu vou com muito cuidadinho com um pincelzinho pequenininho e vou passando a base ali perto da região dos olhos, tá vendo? Dou batidinha, pode ser com uma esponjinha, contanto que vocês tenham cuidado, né, com a pontinha da esponja. Faço acabamento. Tomando cuidado para não cobrir esse esfumado que tá ali embaixo dos olhos, né? Já tinha passado um pouquinho de corretivo antes, tá, gente? Mas aí eu reforço, agora eu vou começar a fazer a pele. Eu venho com corretivo, tomando cuidado, sem muito acúmulo de produto, dando batidinhas para não tirar a cobertura, tomando cuidado com o que já tá no olho, fazendo aquele triângulo invertido, né, que eu ensinei. Opa, ó, acidente, mas depois eu corrijo. Fazendo aquele triângulo invertido que eu ensinei no primeiro vídeo, né, de fazer como fazer a pele. Batidinha para não tirar o esfumado de baixo. Qualquer coisa depois eu venho com um pincel menor e reforço. Não tem problema. Tá? O importante é ficar com a área coberta e as olheiras camufladas. Batidinhas, a gente não tira o produto. Venho com aquele pincelzinho menor e faço o acabamento, pra também não ficar aquele formatinho de folha cafona, né? Esfumo pra fora. Esfumo ali rente à raiz do cílio, mas com um pincelzinho maior, porque ele já pega tudo que tá ali. Puxo pra fora. Esfumo, o segredo é esfumar, gente, sem preguiça. Então não é maquiagem pra preguiçosa. Colei o cílio, tá pronto.